Bom dia, meus irmãos, e a paz do Senhor Jesus Cristo. A cada um dos inscritos, todos aqueles que vão se inscrever. Tenha um bom dia na paz do Senhor. Mais uma palavra escrita no livro de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo número 2. Vai falar sobre a transfiguração. Marcos 9, verso 2. Vai nos falar sobre a transfiguração. A transfiguração nada mais é do que uma mudança de forma física, a qual Jesus recebeu o sobrenatural do Pai ali e suas vestes ficou como lâmpada. No dicionário do Aurélio da língua portuguesa, vai trazer como uma mutação, uma metáfora, mas ali foi o próprio poder de Deus que iluminou as vestes de Jesus Cristo. Versículo 2 diz: E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e a João, e os levou sós em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias e Moisés, falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Versículo 7, finalizo. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Vamos entender junto agora em nome de Jesus Cristo. Bem de leve, bem suave, mais uma quinta-feira abençoada, graças a Deus. Estamos respirando, levantamos em paz, com saúde, em nome de Jesus. A primeira situação aqui apresentada, o que é que está acontecendo? Vamos entender junto. Vamos entender juntos o que está acontecendo aqui. Sabemos que Jesus, ele escolheu 12, mas um era diabo, né? Judas Iscariote. Então, os alunos de Cristo, os discípulos, vamos chamar de alunos, eram 12. 12 que estavam com ele, que comia com ele, dormia, bebia, orava, estava direto com Jesus. Só que quando Jesus ele quis um particular mais profundo, mais íntimo, ele escolheu 3. Um chamado Pedro, outro chamado Tiago e outro João. Ele poderia levar os 9? Poderia, mas ele não quis. Ele não quis levar 50% dos seus alunos. A metade de 50% ele levou. 1/3 ele levou. Pedro, Tiago e João. Quer dizer que Jesus, ele sabe quem ele chama para ter intimidade. E ele está te chamando nesta palavra. Jesus está te chamando para ter intimidade com ele. Ele te escolheu. Se percebe que eram 12. 9 ficou abaixo, porque Jesus subiu o monte. Ele chamou Pedro, Tiago e João. Vamos para o monte, porque lá vai haver uma reunião. Olha só, uma reunião de particularidade, um particular só com aqueles 3, onde Jesus quis mais uma intimidade com esses 3 e levou eles para o monte. Só que o interessante é que quando chega ao monte, vai acontecer algo poderoso e sobrenatural. As vestes de Jesus, elas ficam como uma lâmpada, que a terra não consegue produzir a lumidade, a claridade que as vestes de Jesus resplandecia. A palavra vai dizer que nenhum lavandeiro na terra, como se Jesus está falando, nenhuma melhor máquina de lavar poderia deixar as vestes de Jesus
tão alvas como elas ficaram. Então, já se percebe aí que Jesus está mostrando para eles que agora com eles não tem mais escuridão. Porque a lâmpada eterna, a luz eterna está com eles e quer uma intimidade maior com eles. Está me entendendo? Que Jesus quer contigo? Vamos lá. A outra situação é que aparece Elias e Moisés. Primeiro, essa reunião não está só Jesus com a igreja. Não está só Jesus com Pedro, Tiago e João. Não está só eu e você com o Espírito Santo. Está também o Pai e o Filho. Você percebe aí? Eu vou repetir. Nesta reunião, não está só Jesus com Pedro, Tiago e João. Está o Pai em cima, numa grande nuvem. Daqui a pouco vai falar. Daqui a pouco a grande nuvem vai falar. Está Elias e Moisés. E Pedro, Tiago e João. Nesse momento não está só eu e você e o Espírito Santo. Mas está o Pai e o Filho. E também a palavra, a lei e os profetas, que é a Bíblia Sagrada. Então, está havendo uma reunião nesta manhã de quinta-feira, comigo e com você, através desta palavra, de Marcos 9, versículo 2 até o 7, a transfiguração. Vamos para outra situação. Eu vou ver se eu consigo trazer todas essas situações para dentro só desse texto para hoje. Outra situação que acontece é o seguinte. Quando Jesus está conversando com Elias e Moisés, Pedro, ele atrapalha, ele entra na conversa e diz para Jesus: Mestre, foi bom o Senhor ter trazido nós, hein? Ter chamado nós. Porque agora nós vamos fazer uma tenda, uma barraca, uma cabana, para o Senhor, para Elias e para Moisés. Daqui já dá para abrir um parênteses, hein? Já dá para ver que Pedro não está bem. Já dá para ver que Pedro está perturbado. Primeiro, atrapalhou quando Jesus está falando. Quando Jesus está falando, é melhor ficar de boca fechada. É melhor ficar ouvindo. Quando Jesus está falando, preste atenção e fique ouvindo. Feche a boca. Isso Pedro não fechou a boca. Ficou voando nas ideias. Ficou voando nas ideias. E atrapalhou Jesus quando Jesus estava conversando. Por quê? Porque Pedro, ele queria fazer uma barraca para Jesus, para Elias e para Moisés. Daqui a pouco Pedro ia querer fazer o quê? Puxar uma gambiarrinha, pôr um chuveirinho quente, fazer um banheirinho, uma caminha. E Jesus dorme aí, fica aí. Foi bom, se nós não estamos aqui, você estava ferrado. Olha só. Veja a perturbação que estava na cabeça de Pedro. Às vezes a perturbação vem na nossa cabeça, vem na igreja, e a igreja não está mais ouvindo Jesus. Vamos para outra situação. A situação é que nesse momento, uma grande nuvem luminosa diz assim: Este é o meu filho amado. Aqui é um comprazo? Não. Ele diz: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Quando Jesus vai até o Jordão, lá onde está João Batista, Jesus vai ser batizado lá no Jordão, a mesma coisa acontece. Só que a voz, ela sai diferente. Por quê? Porque a voz diz assim: Este é o meu filho amado, a quem eu comprazo. Deus está dizendo: esse é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer, João, de enviar à terra. Agora Deus está falando o quê? Este é o meu filho amado, a ele ouvi. O próprio Deus Pai está dando uma bronca na igreja, porque está dando uma bronca em Pedro, e Tiago e João. O próprio Deus está dando uma bronca na igreja hoje, porque não está ouvindo mais Jesus. Quando Deus diz: este é meu filho amado, a quem eu comprazo, a quem eu tenho prazer, ele tem prazer de Jesus, o seu filho na terra. Agora Deus está dizendo que não está tendo prazer. Por quê? Porque a igreja não está ouvindo Jesus. A igreja não está ouvindo Jesus. A igreja não está ouvindo o Filho de Deus. Está dizendo nessa palavra. Uma igreja espiritualizada, ela ouve Jesus. Uma igreja que vive no Espírito, o milagre acontece, a libertação acontece.
há temor e há amor na igreja que ouve Jesus ainda. Então o Deus Pai está repreendendo nessa palavra. Está dizendo, igreja, ouvi a meu filho Jesus. Quando Deus Pai diz isso, este é o meu filho amado, a ele ouvir. É porque Deus está querendo uma espiritualidade da igreja. Aí muitos que ainda estão cegos, que ainda não foi convertido, abre a boca para dizer assim, mas isso foi há mais de 2000 anos atrás. Isso foi lá, Jesus com os discípulos, não tem nada a ver com nós não. Então não sabe nem o que é igreja. Precisa saber o que é igreja. Precisa saber o que é união, o que é o amor do Espírito Santo. É isso que Deus Pai está falando hoje. Veja que Deus Pai pega essa mensagem hoje para Ele, para nos ensinar, o próprio Deus Pai. Porque esse versículo está dizendo, e desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. É sinal que Pedro, Tiago e João não estavam ouvindo com Jesus. Andava com Jesus, dormia com Jesus, comia com Jesus, orava com Jesus, trabalhava na missão com Jesus, mas não estava ouvindo Jesus. Hoje, nós andamos com Jesus, oramos com Jesus, fazemos missões com Jesus, adoramos com Jesus, mas não estamos ouvindo Jesus. É a palavra que está dizendo. Porque Pedro, Tiago e João, eles andavam, oravam, dormiam, comiam, tudo com Jesus, mas não ouvia Jesus. E estavam ouvindo quem? Os escribas. Que vinha Elias e que vinha pandemia, aí vai vir pandemia, aí vai vir o anticristo, o chip da besta, a meia, aí vai vir aquilo, uma assombração terrível, e assombrando uns aos outros. A mesma coisa que Pedro e Tiago e João estavam assombrados, hoje a igreja, não generalizando, vive assombrada, preocupado com o anticristo, preocupado com pandemias, preocupado com morte, com doença que vai vir, a peste, aquilo, o outro, o apocalipse está chegando, olha aí, está aqui, ali. Essa preocupação faz o crente, faz os cristãos ficar perturbados e não mais ouvir Jesus e não ter mais conexão, intimidade com Jesus Cristo. Deus Pai está falando nessa palavra, ouvir a Jesus Cristo. Vamos ouvir a Jesus para trabalhar na obra dele. Já deu os 12 minutos, essa mensagem é poderosa. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus e um grande abraço. Fiquem na paz. Ouvir a Jesus Cristo.